Olá! Frequentemente, apologistas tentam justificar o comportamento de Joseph Smith, especialmente seus casamentos com jovens, alegando que ele não estava quebrando as normas da época. Eles afirmam que, no século XIX, casamentos com jovens eram comuns e socialmente aceitos. Mas será que isso é realmente verdade? Vamos analisar juntos os dados históricos, legais e teológicos que revelam um outro lado dessa história. Vamos lá! No site do governo dos Estados Unidos, podemos consultar dados históricos e informações sobre os casamentos do século XIX. Através de uma planilha do censo da época, vemos que a média de idade para o casamento no século XIX era de 26,1 anos para os homens e 22 anos para as mulheres. Isso nos mostra que, na maioria das vezes, as pessoas se casavam após atingir uma certa maturidade. Ao olhar o gráfico que mostra a distribuição das idades de casamento, percebe-se que o padrão se mantinha em torno dos 20 anos de idade até o final do século XIX. A idade de 14 anos, por exemplo, estava bem abaixo da média. E quando analisamos os casos de Joseph Smith, vemos uma discrepância muito grande. Quando ele se envolveu com a jovem Ellen Mar Kimball, de apenas 14 anos, Joseph Smith já tinha 37 anos, ou seja, uma diferença de 23 anos. Isso claramente foge da norma da época. Outro ponto importante que devemos considerar é a maturidade das jovens naquele período. Ao longo da história, a maturidade física e psicológica das pessoas era compreendida de forma diferente da que temos hoje. No século XIX, por exemplo, a idade média da primeira menstruação nas populações europeias estava entre 16 e 17 anos. Nos Estados Unidos, esse número era de 17 anos na época de Joseph Smith. A questão aqui é que uma jovem de 14 anos provavelmente ainda não estava completamente madura, fisicamente, para o casamento ou para uma atividade sexual. Uma citação relevante vem de um artigo do jornal português Público, que nos diz: o fenômeno é histórico. Em meados do século XIX, a idade média da primeira menstruação nas populações europeias era de 16 a 17 anos. Entre o início do século XX e a década de 1960, verificou-se uma diminuição dos 15 para os 13 anos. Nos Estados Unidos, a diminuição entre meados do século XIX e meados do século XX foi de 17 para os 14 anos. O adiantamento da idade da menarca, observado em vários países, ocorreu a uma taxa constante de cerca de 3 em cada 100 anos, ou seja, 3,6 meses por década. Resume Raquel Leitão na sua tese de doutoramento na área de saúde infantil no Instituto de Educação da Universidade do Minho. Isso significa que, enquanto hoje podemos considerar uma jovem de 14 anos imatura para se casar com um homem de 37 anos, no século XIX, a diferença de maturidade era ainda maior, cerca de 3,6 anos de atraso em relação a hoje. Agora vamos abordar a questão legal. A legislação da época era bastante clara sobre a bigamia. O Código Penal de Illinois, de 1833, por exemplo, definia que a bigamia era crime e estava sujeita a severas punições. Casar com várias pessoas simultaneamente, sabendo que a primeira esposa ainda estava viva, era ilegal. Mesmo que Joseph Smith tenha justificado seus casamentos com múltiplas mulheres como sendo revelações divinas, a lei da época era implacável. Vou ler para vocês a seção 121 do Código Penal de 1833. Bigamia, definição. Seção 121. A bigamia consiste em ter duas esposas ou dois maridos ao mesmo tempo, sabendo que o ex-marido ou esposa ainda está vivo. Se qualquer pessoa ou pessoas dentro deste estado, sendo casadas ou que venham a se casar, a qualquer momento se casarem com qualquer pessoa ou pessoas, o ex-marido ou esposa estando vivo, a pessoa que assim ofender será, após condenação, punida com uma multa não superior a $1.000 e presa na penitenciária não superior a 2 anos. Seção 123. Qualquer homem e mulher que viverem juntos em estado aberto de adultério ou adultério e fornicação, cada homem e mulher serão indiciados e, após condenação, serão multados em qualquer quantia não superior a $200 cada, ou presos por um período não superior a 6 meses. De acordo com a lei de Illinois, Smith não apenas violou a lei sobre bigamia, mas também se envolveu em adultério, uma vez que ele se relacionou com várias mulheres casadas. Com base no que discutimos até agora, podemos fazer algumas observações importantes. Em primeiro lugar, as leis do século XIX permitiam casamentos em idades mais baixas, mas as normas sociais e os princípios de maturidade emocional e psicológica eram diferentes. Hoje sabemos que menores de idade não possuem maturidade cognitiva e emocional para consentir plenamente em um casamento. Além disso, pesquisas mostram que meninas submetidas a casamentos infantis enfrentam sérios traumas psicológicos, abuso emocional e dependência financeira. Isso é algo que, embora não fosse compreendido na época, é claro hoje. E, mesmo dentro de contextos históricos, a exploração infantil e a coerção podem ser identificadas e condenadas. E é aqui que entra um ponto fundamental: a questão do abuso de autoridade.
Joseph Smith, como líder espiritual, tinha um enorme poder sobre seus seguidores. Promessas de salvação eterna e ameaças de condenação criaram um ambiente de coerção, tornando impossível que suas esposas consentissem genuinamente em seus casamentos. Isso não é apenas um problema legal ou moral, é um abuso de poder. Não havia nada de normal, no século XIX, um líder religioso coagir uma seguidora a se casar com ele usando uma moeda de troca, que era a sua exaltação e a de sua família. Agora, vamos abordar a justificativa teológica que os apologistas usam. Muitos tentam justificar os casamentos plurais de Joseph Smith com base na Bíblia, alegando que figuras bíblicas como Abraão praticaram a poligamia a pedido de Deus. O texto oficial da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias afirma que, nos tempos bíblicos, o Senhor ordenou que alguns de seu povo praticassem o casamento plural, o casamento entre um homem e mais de uma mulher. A referência bíblica que eles utilizam é o trecho de Doutrina e Convênio 132, versículos 34 a 39, onde alegam que Deus deu essa ordem a Abraão. A Escritura diz: Deus deu a ordem a Abraão e Sara entregou-lhe Agar como esposa. E por que ela o fez? Porque essa era a lei. E de Agar descendeu muita gente. Isso, portanto, foi para o cumprimento, entre outras coisas, das promessas. Estava Abraão, portanto, sob condenação? Em verdade vos digo que não, porque eu, o Senhor, dei-lhe essa ordem. Todavia, quando o comparamos ao texto da Bíblia, vemos que não foi Deus que deu a ordem para Abraão, mas sim sua esposa Sara, que consentiu, a fim de que Abraão tivesse descendência, o que corroborava com as leis e práticas culturais da época. O texto na Bíblia diz: Ora, Sara, mulher de Abrão, não lhe gerava filhos, e ela tinha uma serva egípcia, cujo nome era Agar. E disse Sara a Abrão: Eis que o Senhor me impediu de gerar filhos. Achega-te, pois, a minha serva, porventura terei filhos dela. E ouviu Abraão a voz de Sara. Dessa forma, devemos questionar se isso realmente se aplica ao caso de Joseph Smith, pois a prática da poligamia de Abraão estava ligada a uma necessidade específica, gerar descendência, algo que sua esposa não podia lhe dar até então. E, como sabemos, não houve uma descendência nas relações extraconjugais de Joseph, mesmo com algumas mulheres que se relacionaram com Joseph Smith admitindo ter tido envolvimento sexual com ele, como Emily Petridge, Melissa Lott e Lucy Walker. É importante notar que a poligamia no Antigo Testamento não era uma ordem divina, mas sim uma prática culturalmente aceita. Ter várias esposas muitas vezes respondia a necessidades sociais e econômicas, como garantir descendência em caso de infertilidade e estabelecer alianças políticas. Antes de Moisés dar a lei, o povo já vivia a poligamia com base em leis da época, muitas delas inspiradas em tradições mesopotâmicas, egípcias, cananeias e inspiradas também no próprio Código de Hammurabi. Mesmo na Bíblia, vemos que as regras sobre a poligamia eram claras. A lei de Moisés, por exemplo, que não ordenou a poligamia, mas criou mecanismos de controle desse aspecto social e patriarcal da época, proibia casamentos entre irmãs, o que Joseph Smith violou ao se casar com Eliza R. Snow, irmã de Emily Downpatridge. Isso demonstra que as práticas de Joseph não estavam em conformidade nem com a Bíblia, nem com as leis que ele alegava seguir. É preciso notar que a própria revelação de Joseph Smith, ordenando a poligamia, não foi registrada até 1843, aproximadamente 10 anos após seu primeiro casamento plural ter sido realizado em segredo. Por fim, quando olhamos para a teologia envolvida, vemos que a Bíblia, longe de apoiar a poligamia, favorece o casamento monogâmico. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 24, vemos que o plano original de Deus para o casamento é monogâmico. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e apegar-se-á à sua mulher, e serão ambos uma carne. A poligamia foi permitida e não ordenada, e não foi o ideal divino, o que torna ainda mais problemático tentar justificar a poligamia de Joseph Smith como algo ordenado por Deus. Em resumo, embora os apologistas tentem justificar os casamentos de Joseph Smith com base em argumentos históricos, sociais e teológicos, os dados e as evidências apresentados nos mostram que suas práticas eram imorais, ilegais e até mesmo coercitivas. Isso nos leva a refletir sobre as verdadeiras consequências dessas ações e sobre como elas devem ser avaliadas à luz dos valores morais modernos, a fim de nos mantermos alertas aos abusos de poder de líderes religiosos. Até a próxima!